Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esta é uma aula do quebra-cabeça giratório. É uma aula demonstrativa, onde eu vou mostrar aqui para vocês as técnicas que eu usei para fazer o quebra-cabeça giratório, totalmente costurado à mão, usando a técnica da costura manual criativa. Eu tenho mostrado essa peça do cogumelo nas minhas redes sociais, as pessoas têm gostado muito. Então, eu fiz uma apostila de moldes e esta aula demonstrativa. E vocês vão ver como é fácil e rápido de fazer. São usados pontos básicos da costura manual criativa. Ponto atrás, principalmente para simular aqui, ó, a costura à máquina. Aqui o ponto chuleado, usei também o ponto caseado. E no outro modelo que eu vou demonstrar, eu vou usar o ponto alinhavo, ok? Vamos lá para as explicações. A apostila de moldes, ela vem com os 3 moldes, que é o do cogumelo, do trenzinho e do dinossauro, que vai ser o nosso exemplo. Na apostila, vocês encontram o molde da base, certo? Eu vou exemplificar aqui com o dinossauro, mas vocês vão encontrar a base dos 3 quebra-cabeças. Então, vocês têm que posicionar a base. Tem o molde das partes que vão formar, né, que vão se encaixar para poder formar esse quebra-cabeça giratório. Tem um esquema de montagem, tudo lá certinho, já com as linhas pontilhadas, marcando onde é o círculo, onde, né, está se encaixando aqui as partes, ok? O suporte total para a confecção, vocês vão ter direto comigo pelo WhatsApp. O que vocês vão fazer, então? Vocês vão recortar a base. Aqui, vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Pode ser maior, menor não dá, mas pode ser maior, pode ser redondo, tá? Aí, isso fica a critério de vocês para exercitar a criatividade, assim como todas as aulas de workshops e cursos que eu dou. Eu sempre bato nessa tecla, exercitar a criatividade. Feito isso, onde vocês vão colocar a base, posiciona, prende essa base com o ponto atrás, simulando a costura à máquina. Na parte do avesso, ele fica assim, mas não tem problema, porque depois vai uma outra parte aqui embaixo, ok? Colocou a base. Vocês vão partir, então, para os detalhes que tiver, né? Se tiver, aí na marcação tem tudo certinho. O olho do dinossauro eu coloquei um botão, mas vocês podem colocar aí um recorte de feltro ou um olho móvel, mas tem que estar bem preso, porque é criança que vai usar, então tem que ter toda a segurança, certo? Para as partes, vocês vão recortar as partes que se encaixam e vão colocar nos círculos correspondentes, como está no molde. E a outra parte, né, que vai ser o encaixe aqui, ó, que vai encaixar com essa, né, para poder formar aí a peça giratória. Como formar essa peça giratória? Eu usei o colchete de pressão, tá? É do maior, né, e o médio. Aquele pequenininho não dá muito certo. Ele não dá muito encaixe, tá? E vocês vão precisar, né, referente à quantidade de círculos. No caso do dinossauro, nós temos 3 círculos, tá? Então, eu preciso de 3 colchetes de pressão. A parte que se encaixa, ela vai aqui nesse círculo, que não tem nada aqui, né? Não tem a parte do desenho do dinossauro. Eu faço aqui um círculo pequeno, coloco a parte que vai se encaixar na base do colchete,
dobro o meu círculo ao meio, faço uma marcação com a caneta que apaga, com o calor. Se vocês não conhecem, eu já vou mostrar já para vocês. Tá aqui, ela com o calor, ela apaga. Vocês façam um risquinho aqui, tá? E dá um pique bem pequenininho e depois vai ajeitando para que essa parte que eu costurei em um retalhinho de feltro, ela possa se encaixar aqui nesse buraco e fica um acabamento bem feitinho. Então, eu colo com a cola quente mesmo, eu colo aqui bem pouquinha cola, não aperto demais, tá? Pra essa cola não ficar vazando muito, pra não ficar muito caroção. Passo aqui. Pronto, já deixei firme aqui a minha parte do encaixe do colchete. Eu já coloquei também a parte que vai se encaixar no dinossauro no outro círculo, com o ponto atrás, e agora eu vou juntar as duas partes. Eu vou dobrar com a cola quente mesmo. Agora, para colocar essa parte, né, da peça, que vai ser a peça giratória, eu preciso fazer o seguinte: eu tenho que pegar essa parte que já está aqui, né, ó, com a parte que vai encaixar, eu posiciono na minha base e vejo onde é que ela vai se encaixar aqui direitinho, ó. Vejam bem, ó. Aqui a costura, aqui na perninha, né, tá alinhado. Aqui também está alinhado. Como eu tenho aquela parte do encaixe, eu aperto, tá? Para que ela faça uma marcação no feltro. E eu venho com a caneta e faço aqui um risquinho. Essa aqui é a caneta, né, que apaga com o calor, mas eu usei porque é que tava, né, já que já tô usando, mas poderia ser com a esferográfica também, porque essa parte aqui não vai aparecer. Depois que eu fiz essa marcação, eu venho com a outra parte do colchete, eu posiciono aqui esse pininho nessa marcação. Eu tenho que ter uma mão firme aqui. Venho com a minha linha e prendo esse colchete, ok? Não se preocupem com a parte do avesso, porque essa parte não vai aparecer, tá? E verifique se não está saindo da marcação, ó. Aqui ela tá aqui, a marcação, tá vendo aqui o risquinho, ó? E aqui a parte do centro do colchete. E eu continuo, então, a prender. Opa. Vamos achar aqui, aqui. E eu prendo com 3, 4 voltas aqui em cada buraquinho desse, para ficar bem preso, para não correr o risco de sair. Eu estou usando a linha de meada, mas você pode usar a linha de costura comum, e se quiser aqui, pode fazer com a linha de crochê para dar um destaque. Eu vou acabar de prender essa parte aqui e já volto com vocês. Está preso aqui, então, a parte do colchete, ok? Eu já tenho as peças, né, giratórias prontas, mas eu preciso ainda colocar essa base numa outra parte
para dar um acabamento, porque olha como tá. E também tá molinho, eu tenho que deixá-lo um pouco mais firme. Então, o que que eu faço? Eu pego um outro pedaço de feltro. Aqui no caso, eu escolhi, né, um retângulo também, cortei um pouquinho maior, tá? Pra dar aqui uma borda. Eu vou posicionar. Eu posso colocar entre esses feltros EVA, papelão, papel cartão. Posso colocar, reciclar uma capa de caderno daquela capa dura, que foi o que eu fiz aqui, tá? Então, eu posiciono, eu coloco essa capa, ou EVA, ou papelão, o material que vocês escolherem. Eu vou ajeitar direitinho aqui, pra ficar bem certinho, bem bonitinho. Vou alfinetar e já vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Posicionei, então, aqui na base, essa parte, né? Deixei aqui maior pra ficar uma borda. Eu poderia cortar do mesmo tamanho, como eu fiz ali no trem, mas eu quis fazer assim pra ficar uma bordinha e vou prender com o ponto alinhavo. Tá? Tá alfinetado. Aqui no meio está a capa de caderno que eu reciclei, mas poderia ser qualquer outro material aí que vocês escolherem. Eu vou fazer o ponto alinhavo para dar um detalhe. Eu escolhi a linha o mais próxima dessa cor, né, da base aqui, ó. E vou fazer o ponto alinhavo. Não precisa ser um ponto alinhavo pequenininho, mas também não precisa ser um ponto gigante, tá? Se preferir, pode passar um risco com a caneta, né? Essa que apaga com o calor, que se chama caneta fantasma. E depois é só passar o ferro de passar roupa a vapor. Põe uma fraldinha em cima, uma fronha, uma toalhinha e passa, e ela some, ok? Então, vamos fazer isso toda a volta, para poder dar esse detalhe aqui no nosso quebra-cabeça. Terminamos aqui, então, com o ponto alinhavo, né? Prendendo a nossa base, aqui é essa outra parte. A linha é de uma cor semelhante, então, ficou bem legal aqui, deu um contraste. Agora, nós vamos montar aqui o nosso quebra-cabeça giratório. Qual que é a proposta aqui? Você coloca, né, desordenado aqui as partes, ok? Para que a criança tire essas partes, ordene e tente encaixar. Então, aqui ela está desordenada, quando ela tentar, ela não vai conseguir. Então, ela vai ter que tirar, né? E vai aqui descobrir onde é esse encaixe. Aqui no caso, né? É uma parte aqui menor, ela vai associar essa parte do encaixe. Então, essa parte é aqui, aí nós prendemos, então, no colchete. Essa outra parte, ela vai associar em qual parte aqui pode ser encaixado, que é aqui. Claro que se precisar da supervisão de um adulto, né, da profissional da área, ou da mamãe, ou, né, quem estiver aí com a criança, é, né, bom ter aí essa supervisão. E sobrou essa aqui, então. Então, ela é, né, ela não é assim, ela não é assim. Então, como que ela é? Ela vai prestar atenção aqui como que ela vai encaixar. O quebra-cabeça giratório, ele trabalha a coordenação motora, a concentração, a percepção. E olha só, também pode deixar assim, né, em uma posição diferente,
para que ela gire essa peça e encaixe da maneira correta. Ok? É simples de fazer e com a costura manual criativa você pode fazer o que você quiser, né? Então, não é necessário uma máquina de costura e nem, né, materiais assim muito caros ou então difícil de achar, porque muitas vezes tem materiais que a gente não acha em determinadas regiões. O quebra-cabeça do trenzinho, ele já é um pouquinho mais complexo, ele tem 4 círculos, né? E aqui ele já tem, ó, então, como no outro, coloque a base, ok? Faça os encaixes certos aqui e costure. Aqui eu usei uma linha mais grossa para dar um destaque, então, eu usei aqui na roda também. As outras partes eu fiz com a linha de meada. Vai fazer aquela marcação, pode colocar lá desordenado, ou então, né, fora da posição. E vai encaixar essas peças, formando, então, a figura correta. No esquema de montagem da apostila de moldes, tem tudo certinho e o suporte total vocês têm comigo através do WhatsApp, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Como adquirir a apostila, né, como ter esse suporte. E o cogumelo também, coloque a base. Aqui no cogumelo, eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz aqui só um pedacinho da porta, e depois eu coloquei o outro pedacinho na peça giratória para fazer o encaixe. Certo? Aqui a gente faz o encaixe, né? Pode ser, como eu disse lá na primeira explicação, pode colocar desordenado, a criança vai colocando nas suas partes correspondentes e vai girando para encaixar. Então, nós temos aqui 3 modelos: o dinossauro, o trenzinho e o cogumelo. Essa, então, foi a aula demonstrativa do quebra-cabeça giratório Lulans e linhas.